Vereador Orlando Bonilha tem seus direitos políticos cassados. Bonecos são atração no palco do Teatro Zaqueu de Mello. Feijoada beneficente ajuda asilo de Londrina. Entrevista com o coordenador do Núcleo de Estudos sobre Violência e Cidadania. Transtorno nas mudanças na lei da Zona Azul. Bom dia. Nova lei está causando desentendimentos entre motoristas e orientadores de trânsito. A Companhia Municipal promete mais rigor contra os motoristas que desobedecem às regras da Zona Azul. O problema é que estavam ocorrendo calotes. E os jovens responsáveis pelos setores acabavam por ter que arcar com as responsabilidades, o que ocasionou grande rotatividade desses jovens. A Zona Azul é administrada pela Escola Profissional e Social do Menor de Londrina. As atividades acontecem no centro da cidade e é uma solução para ajudar os carentes atendidos pela IPSMEL. As taxas variam de 45 centavos para meia hora e 1,80 para 2 horas. Jennifer Daiane Moreira trabalha na Zona Azul há 7 meses. Segundo ela, os motoristas não estavam recebendo a notícia muito bem e quase foi agredida. Estão agindo com uma violência inexplicável. Eles chegam, a gente vai comentar que não existe mais a tolerância, eles já estão sendo agressivos, praticamente está quase voando na gente. Uma das medidas tomadas para combater o calote foi aumentar a rotatividade dos carros estacionados na rua. Além disso, os jovens irão apenas vender os talões e monitorar a ocupação das vagas. E não haverá mais a tolerância de 15 minutos. Valmir Luiz de Oliveira trabalha em um prédio na região do Bosque e estranhou a mudança. Eu vejo que essa alternativa que eles estão criando aí é uma alternativa absurda. Para nós, profissional liberal, não tem cabimento, não tem condições de usar o estacionamento da Zona Azul nas condições que eles estão implantando. Feijoada beneficente realizada pela Faculdade Pitágoras faz campanha para arrecadar fundos para asilo em Londrina. Alunos do terceiro período de Comunicação Social da Faculdade Pitágoras promoveram uma feijoada beneficente para ajudar idosos carentes da cidade. É um projeto que fez uma pesquisa referente aos asilos aqui e instituições carentes da cidade. E foi constatado que o Asilo São Vicente de Paulo é um dos mais carentes. O dinheiro arrecadado foi doado para a compra de utensílios como cadeira de rodas, alimentação e roupas. Foi escolhido fazer uma feijoada porque muitas pessoas elas se propõem a ajudar o próximo. Então é de uma maneira divertida, até dinâmica, que os meninos resolveram auxiliar esse asilo. A 15ª edição dos Encontros Abertos de Fotografia, realizados em Buenos Aires, terá a presença do fotógrafo londrinense Rogério Gomes. O festival é o mais importante da América Latina e terá exposições em toda a Argentina. A repórter Maiara Nogueira está com o fotógrafo, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho no festival. Bom dia, Maiara. Bom dia, Maíra. Estamos aqui com o fotógrafo Rogério. Bom dia, Rogério. Rogério, explica pra gente como que vai ser esse trabalho e como ele foi selecionado. Ok. Esse trabalho que eu vou apresentar no Encontros Abertos, em Buenos Aires, ele foi selecionado numa sequência de festivais que eu passei desde outubro do ano passado. O primeiro foi o Fórum Latino-Americano, promovido pelo Itaú Cultural. Depois eu fui para o Foto Arte em Brasília. E nesses dois eventos eu tive primeiro contato com um fotógrafo curador do Encontros Abertos, que é o Guilhermo Oca, que fez o primeiro convite. E depois em Brasília eu encontrei com a outra curadora, que é a Elda Harrington, que são os diretores da Escola Argentina de Fotografia, que promovem esse evento. E a partir desses encontros em São Paulo e Brasília que eu fui convidado para levar a exposição para Buenos Aires e também ministrar um workshop. E esse workshop, qual será o tema? Bom, o tema desse workshop é a fotografia como elemento construtor da poética. Assim, é como a fotografia pode construir sentido perante a comunicação e além do objeto, na verdade. Assim, não só a fotografia plana, mas a fotografia construída com objeto e instalação. Obrigada, Rogério. De volta aos estúdios. Obrigada, Maiara.
Número de casos de dengue sobe em Londrina, mas a Secretaria de Saúde descarta surto da doença. O Departamento de Epidemiologia da Universidade Estadual de Londrina divulgou os números de casos de dengue registrados até o mês de abril na cidade. Este ano foram realizadas 11.000 notificações, sendo que 4.000 casos foram confirmados. Deste total, 4 correspondem ao quadro de dengue hemorrágica, com um total de 2 óbitos até o momento. O surto foi encontrado no ano passado no assentamento Novo Amparo e confirmado no começo deste ano. As Secretarias de Assistência de Obra e a CMTU realizam um trabalho de limpeza e de conscientização no programa Londrina contra a Dengue. São 32 áreas de risco de surto nas quais estão sendo realizadas atividades que colaborem com as medidas de prevenção. A população está sendo orientada no combate contra a dengue através de propagandas e comerciais educativos para que mais casos não sejam diagnosticados. A ideia é realizar um paralelo entre os números de ocorrência da doença neste mesmo período de outono. Em grande estilo, o Filo 2008 começou com um espetáculo que tem como destaque a neta de Charlie Chaplin, Aurélia Thierry. O festival acontece de 4 a 22 de junho e está completando 40 anos. O espetáculo Vismotrix traz ao palco do Teatro Zaqueu de Melo bonecos de madeira e espuma que encantam os olhos da plateia e brincam com a criatividade. O espetáculo de boneco ele cumpre uma magia, ele cumpre uma função bacana, porque ele é mágico para todas as faixas etárias. O homem ainda se encanta vendo a sua própria imagem em cena em miniatura. Atores emprestam sua respiração a bonecos de espuma que adquirem movimentos humanos, comovendo o público com a expressão de emoções e desejos. Cada espetáculo é uma coisa diferente, né? Assim, tem a retribuição do público que toda vez a gente tem. Assim, as crianças, elas falam em cena, elas aplaudem, elas saem falando: "Mãe, você gostou, mãe? Eu gostei". O circuito, de quinta a domingo, acontece sempre no último final de semana de cada mês. Segue até outubro no Teatro Zaqueu de Melo. A seguir, Bonilha perde direitos políticos por 8 anos. Londrina, 7 horas e 10 minutos, 16 graus. Olhe em volta. O mundo gira ao seu redor. Não importa em que lugar do planeta você está. Finque uma bandeira e declare: aqui é o centro de tudo. É você quem dá as coordenadas e decide aonde o futuro vai te levar. O combustível é o conhecimento, a informação. E deles depende a duração da sua viagem. Olhe em volta. Escolha. Descubra. Questione. Aprenda. Pitágoras. O futuro é logo aqui. Namorar, dançar, conversar. Pra que pegar fila? Badalar, beijar, abraçar. Pra que pegar fila? Viajar, sonhar, se divertir. Pra que pegar fila? Ver nota, frequência, pedir histórico. Pra que pegar fila? Aluno online, rápido, fácil, sem fila. Vereador Orlando Bonilha tem seus direitos cassados na Câmara Municipal de Londrina. O ex-vereador Orlando Bonilha, acusado de cobrar propina de empresários, teve seu direito cassado na sessão especial de julgamento ocorrida na Câmara dos Vereadores de Londrina no último sábado.
Por 18 votos a 0, ele não poderá exercer cargos públicos e nem disputar eleições até 2016. O ex-vereador Orlando Bonilha e seu advogado Ronaldo Neves não compareceram ao julgamento. A 5ª Vara Criminal decretou prisão preventiva. Ronaldo Neves solicitou habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça. Segundo o procurador da Câmara, Airvaldo Alves, mesmo que o advogado não tenha comparecido, o processo de julgamento é válido. Não é necessário prova técnica, defesa técnica. O que significa defesa técnica? É defesa por advogado. A defesa pode ser feita por outras formas, não necessariamente, obrigatoriamente, por advogado. Ele ainda explica que, mesmo tendo unanimidade de votos contra si, Bonilha tem o direito de recorrer. Ele tem direito de recorrer. Isso aí é um direito inalienável de todo mundo. Qualquer coisa que aconteça, você pode chegar no judiciário e falar, opa, está errado. Você pode discutir a legalidade. O presidente da Câmara, Sidney Souza, avalia que o resultado do julgamento de Bonilha seja uma resposta positiva para a crise na Câmara. Primeiro, a nossa avaliação preliminar é que conduzimos com total transparência e seriedade os trabalhos envolvidos nessa sessão, que é uma sessão especial, uma sessão de julgamento, possibilitando que toda a cidade de Londrina, através dos meios de comunicação e aqueles que aqui se fizeram presentes, pudessem evidenciar claramente que com total transparência nós desenvolvemos os trabalhos. O ex-vereador Orlando Bonilha foi preso na última terça-feira e permaneceu 4 dias no Centro de Detenção Provisória de Londrina. A Justiça concedeu hoje a liberdade provisória ao ex-vereador. Entre todas as irregularidades investigadas até agora pelo Ministério Público, o caso da cobrança de propina para transformar loteamentos em condomínios fechados é um dos que mais chama a atenção. Principalmente porque a propina cobrada nesse caso é proporcionalmente muito maior do que a dos outros. Para se ter uma ideia, segundo os depoimentos prestados ao Ministério Público, o vereador afastado Oswaldo Bergamin cobrou R$180 mil do Recanto do Salto, 30 mil do Tulipa e 120 mil do Estância Bom Tempo. A soma dá 430 mil, quase R$500 mil. A comparação com os valores de propinas cobrados em outros casos, que já são objetos de ações judiciais, mostra a dimensão desse novo escândalo. 2 exemplos. Os R$ 9.900 apreendidos com o ex-vereador Henrique Barros em 10 de janeiro representam 2,2% do valor arrecadado com os condomínios fechados. Os 12 mil que Orlando Bonilha cobrou de Davi Decash pela mudança de zoneamento do seu terreno, onde foi construído Fábrica 1, corresponde 3% do valor extorquido dos loteamentos. Com todos esses escândalos no currículo e com uma crise que já dura 4 meses, a atual legislatura da Câmara de Londrina, povoada por Bonilhas, Bergamins, Henriques e Renatos, não é melhor e nem pior que as anteriores. A diferença dos atuais para os antecessores é que no contexto atual, o lado B da Câmara veio à tona. Situações que antes permaneciam escondidas, agora vieram à luz. Ou seja, as vísceras estão expostas. A Faculdade Pitágoras possui um órgão de pesquisa ligado à coordenação de psicologia da instituição que abrange estudos sobre violência e cidadania. Está aqui com a gente no Bom Dia Londrina, o professor Marco Rossi, que é um dos coordenadores do projeto e vai falar um pouco sobre isso. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Vocês realizam trabalhos como mostras fotográficas, sessões de cinema que abordam a violência e cidadania. Como isso é mostrado e trabalhado? O Núcleo de Estudos sobre Violência e Cidadania, ele vai completar agora 2 anos, no mês de agosto, e ele começou como um grupo de estudos sobre questões de violência e questões de cidadania de uma maneira geral. Hoje a gente já tem 15 alunos, 3 professores na coordenação, então além das coisas que você destacou, como mostras fotográficas, sessões de discussão e depois debate sobre filmes, a gente tem um trabalho numa comunidade londrinense, que é uma comunidade bastante carente, atravessada por dificuldades graves, que vão desde a questão da escola, saúde, organização popular, aquela coisa toda. E a gente está produzindo agora, começamos no próximo mês, um documentário sobre essa realidade, a partir do olhar das crianças da comunidade. Uhum. Você citou a comunidade que vocês ajudam. Tem alguma outra instituição que vocês ajudam? Tem algum fundo de assistência? Não, na verdade não. O objetivo maior do grupo é promover entre os nossos alunos uma discussão mais aprofundada sobre temas atravessados por questões tematizadas por violência e cidadania. É claro que a gente tem que dar respostas à sociedade daquilo que a gente produz na universidade. É fundamental que aquilo que as pessoas esperam lá fora de nós, nós possamos atender minimamente. E aí a gente encontrou, na forma de produzir documentários e mostrar como vemos essas pessoas e como elas podem se ver, a nossa forma de inserir. Agora, não é um trabalho que
tenha alguma ideia assistencialista ou que procure contornar situações que são públicas ou de necessidades públicas. É um grupo de estudos e de pesquisa sobre essas questões que dá respostas à sociedade a partir das possibilidades que nós temos. No caso, a nossa escolha é a produção de documentários. Né? Tá. Tem algum próximo projeto aí já engajado? Tem vários. Vamos lá, temos a próxima mostra fotográfica, temos a sessão de cinemas brasileiros agora no final, no próximo semestre, ou seja, toda semana uma sessão de filme brasileiro com comentários de especialistas que a gente vai trazer, não é? E a produção não apenas de um documentário, mas de um órgão de mutirão nesse bairro para a construção da Casa das Pessoas. Legal. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Imagina. No último domingo, ambientalistas, ribeirinhos e a população se reuniram para marcar posição contrária à construção da usina hidrelétrica de Mauá. O ato comemorou a decisão do desembargador Edgar Lipperman, que impediu o início das obras até que seja feita a avaliação ambiental integrada de todo o rio Tibagi. Durante o evento, foram coletadas assinaturas para o abaixo-assinado e a população pôde conferir qual será a situação da água durante a construção, através de simulações. Nós não somos contra a construção de usinas hidrelétricas, mas do pensamento consciente de onde construir, entendeu? Esse é o motivo. A repórter Juliana Lima esteve no Zerão para conferir o treino da seleção de rugby de Londrina. Todos os domingos, jovens de Londrina se reúnem no Zerão para a prática de um esporte não muito praticado no Brasil, o rugby. O rugby é um esporte de origem inglesa que chegou ao Brasil no ano de 1829 com Charles Miller. O esporte tem 3 versões que se diferenciam por suas regras. São 15 jogadores para cada lado, onde o jogo ele é mais cadenciado, ele tem a disputa pela bola enquanto ela está no chão. E tem a outra vertente que é o Rugby League, que ele é mais jogado nos países da Oceania e da África do Sul, um pouco também na Inglaterra. Eles são 3 jogadores para cada lado e é um esporte um pouco mais voltado para a mídia, assim. Ele não é um esporte que para tanto, ele é um pouco mais corrido. Esses jovens formam a equipe de rugby de Londrina desde 2003. O time conta com 25 jogadores e agora vai montar uma equipe infantil. Na verdade, nós somos pioneiros do Campeonato Paranaense. Eram 3 times principais. O Londrina foi quem sediou o primeiro campeonato que deu origem a esse campeonato. Na verdade, não foi nem com o nome do campeonato. A gente fez um torneio Londrina e chamamos essas outras equipes. No ano seguinte, deu início ao Campeonato Paranaense com 3 etapas. Uma em Guarapuava, uma em Curitiba e a última aqui em Londrina. O Bom Dia Londrina fica por aqui. Um bom dia para você. Bom dia e até amanhã.